Bom, eu não podia perder a chance de aproveitar você aqui no estúdio para a gente dialogar um pouquinho, né, para fazer umas perguntas para o pessoal todo, para os associados do BMW. Bom, Leandro, você é um piloto experiente, acostumado às pistas e à rua, e acostumado a conduzir moto Big Trail, esportiva, custom. Qual seria o procedimento ou a conduta na pilotagem comum e indispensável a qualquer estilo de moto? Acho que o respeito. Meu pai sempre enfatizou que a motocicleta, todo mundo julga ela de uma forma negativa, ainda a falta de conhecimento avalia a motocicleta depois do acidente. Se você tiver uma coordenação correta, de você aprender da forma certa a pilotagem, a saber vestir a sua proteção, a motocicleta é muito mais segura do que o automóvel. Se você souber uma técnica de pilotagem para aproveitar o que ela te oferece, ela freia muito melhor do que um automóvel, ela desvia de uma situação de risco muito mais rápido. O fato de você ter uma retomada que nenhum outro veículo tem vai acontecer um problema, deixar o problema para trás, isso faz a motocicleta ser muito mais segura do que o automóvel. Mas a gente precisa primeiro respeitar, não é comprar, sou piloto. Ninguém é piloto, todo mundo aprende o tempo inteiro. Quanto mais eu ando, mais eu estou aprendendo. E você saber que o acidente está do seu lado o tempo inteiro. Qual que é o risco em cada situação? Acho que o melhor ensinamento que meu pai me passou saiu para pilotar uma motocicleta, saiu de casa, pensa que o mundo está contra você. Você tem que o tempo inteiro estar avaliando e prevendo as situações de risco. Uma criança com a mãe na calçada, andando, aquilo lá é um alerta vermelho, ela vai soltar da mão da mãe a qualquer momento atravessar na sua frente. Um carro parado, tudo carro estacionado, alguém está dentro para abrir a porta, sabe? Eu sempre brinco isso na palestra, mas é igual estrada de mão dupla, estradinha pequena, carro no acostamento, mais de 90% da chance dele não estar quebrado, ele só está esperando você chegar perto para fazer um retorno na sua frente. Então, a forma de você pilotar o tempo inteiro esperando algo de errado acontecer, faz com que a gente, com essa prevenção, fique esperto, saiba se eu vou frear, se eu vou acelerar, se eu vou desviar e ter o domínio da moto para agir na hora certa. Isso acho que é o que deveria ser passado numa motoescola, deveria ser uma coisa. A formação do motociclista hoje acho que é a que mais falta, uma formação correta. É aquele negócio, o cara pilotar sendo pessimista, né? E não otimista, achando que tudo vai dar certo, porque naquela curva não tem areia, que aquele carro não vai desviar para cima de você, é andar pensando justamente ao contrário. Uma coisa hoje, tem muitos cursos de pilotagem, acho que você selecionar um curso, uma didática bacana, porque eu entrevistei o responsável pela pesquisa que foi feita no Hospital das Clínicas, acho que há 2, 3 anos atrás, e que mostrou o alto índice dos acidentes com as motocicletas. Isso chocou todo mundo, mas ele falou para mim, o médico motociclista, que foi o responsável pela pesquisa, ele falou, se coordenassem a postura certa do pé na pedaleira. Hoje é o maior responsável pela entrada nos hospitais. O pessoal não fala na motoescola para você engatar a marcha, frear a motocicleta e protege seu pé. A gente dirige a motocicleta muito com a perna e não com os braços. A carga de sustentação e direcionamento da motocicleta está nas pernas. Então, protege seu pé para você até aplicar a carga correta. Ele falou, o pessoal deixa o pezão para frente, no início de uma inclinação na curva, pega a ponta do pé no asfalto, vira o dano no que você causa no seu pé imediato e na maioria das vezes puxa ele para dentro da curva. Então olha, uma coisa super simples de ser passado numa motoescola, não é passado, e hoje é o maior responsável por entradas em hospitais. E até porque eu acho que esse negócio dos acidentes é que antigamente o motociclista era o cara que era apaixonado por motociclismo. E agora é o cara que quer economizar, que não quer pegar trânsito. Então, assim, não tem aquele talento. Botaram moto como uma coisa assim, muito meio de transporte. Sim. E menos habilidade para aquele negócio. Como se de repente todo mundo resolvesse ser surfista. Ia ter muita gente se afogando, porque tem um cara que tem talento para aquilo e outros que não levam jeito. Ou eu estou errado, estou sendo preconceituoso. Mas acho que o treino, cara, eu tive um aluno que começou com quase 50 anos, outro dia o sonho dele comprar uma moto, ele nunca teve uma moto na vida, comprou a primeira moto, foi fazer o curso com a gente. Ele de cara já caiu para os dois lados com a BMW dele, só que foi um cara que não tinha talento, muitas pessoas poderiam falar, para com motocicleta que é perigoso. Ele levou a sério a dedicação, ele fez 30 cursos com a gente, é uma coisa assim de... Ele botou na cabeça, eu quero pilotar moto, essa é a minha paixão, mas eu quero fazer isso com segurança. Hoje, se você ver, o nome dele é Edson Simões, vocês podem estar sendo até instrutor em outros cursos de pilotagem. Ele é um exemplo para mim que tudo é possível. Se você tiver o respeito, vestir sua proteção,
porque não adianta, depois do acidente, é lógico que a motocicleta a gente vira bala de canhão. Então hoje eu acho que eu sou a pessoa que mais posso falar o quanto que eu caí de moto, o quanto eu continuo caindo, porque eu só faço isso da vida, mas eu visto o máximo de proteção. A gente só pensa que calça jeans é equipamento. Não é, calça jeans a 40 km por hora vai rasgar inteiro. Então, mas aqui no Rio de Janeiro é muito quente. Pô, o que a gente tem de equipamento hoje que tem refrigeração adequada para usar em qualquer temperatura. Então a gente tem que usar o máximo de equipamento. A gente nunca sabe o dia que vai cair. Tem um amigo meu antigo, muito tempo atrás, mas que ele falava uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu falei assim, eu prefiro passar calor que mertiolate. Mas com certeza, todo mundo pensa no impacto, mas para mim, o pior de um acidente é a abrasão. O deslizamento contínuo com o solo. Por isso, muita gente não usa luva. Mais de 80% do acidente você vai estar colocando essa parte no chão. A mão é a primeira coisa que vai quebrou na sua cadeira sentado agora. A primeira coisa que vai no chão é sua mão. Tropecei na calçada, sempre a mão vai antes. Então, às vezes, vou só na padaria. Os piores acidentes estão no raio de 15 km da sua casa ou do trabalho. É onde a gente sente... Eu tô em casa, você andou o dia inteiro fazendo besteira. A hora que você chega perto de casa, putz, eu tô em casa. Não tá, falta 3 km, o risco que você tem nesses 3 km. Então, tem sempre que se preparar. Me dar uma segunda pergunta aí que eu tinha pensado, que eu acho que tem a ver com isso. Com as motos cada vez mais potentes e com mais tecnologia embarcada, controle de tração, com ABS... Isso acaba fazendo os pilotos mais empolgados, os condutores mais empolgados, acreditar que eles tocam muito mais do que na realidade eles estão preparados. Então você acha que a tecnologia que defende pode também colocar em risco o piloto, já que acaba dando falsas ilusões da qualidade da pilotagem dele? O que fazer para não cair nessa armadilha? Acho que a tecnologia eletrônica só veio para somar. A gente vai falando na parte de esportividade, que acho que é das motos esportivas, mas é a origem de toda a performance hoje até de uma Big Trail, vem da moto esportiva. Mas a gente falando no final dos anos 90, as motocicletas evoluíram, baixaram muito o peso. A gente estava falando em ZX-10, em ZX-11, em Suzuki 1100, GSX 1100, que tinham potências altas, mas as motos tinham 220, 240 quilos. Do nada me lança um R1 em 98 com o peso de umas 600, com o peso de umas 750, com mais 150 cavalos. Isso, muita gente foi pro chão. Todo mundo que se achava piloto, é fácil acelerar na reta, mas e na hora de brecar, e na hora de fazer uma curva? Quantas pessoas não morreram? E hoje você pode ver o avanço da tecnologia através da eletrônica. Acho que a eletrônica você tem que respeitar. O que não pode a pessoa se achar piloto, vou desligar esse botãozinho. Daí que esse é o perigo. Mas a eletrônica é te ensinar da maneira mais segura que você pode estar errando. Freio no meio da curva. Você saber que o ABS está entrando em funcionamento, isso seria o seu tombo. Isso ela está falando, você está errando, mas eu não estou precisando te derrubar para você saber disso. Então, hoje uma moto, ontem eu andei 180 km debaixo de muita chuva no interior de São Paulo. Eu estou há 10 anos no Instituto Mauá só fazendo teste de produtos, desenvolvimento de freio ABS, desenvolvimento de controle de tração. Até hoje, por mais experiência que eu tenha, ao longo de 33 anos que eu piloto moto de uma forma profissional, cara, eu não abro mão de um ABS, não abro mão de um controle de tração. Na situação de pânico, a gente sempre tem essa mão que comanda ter um cérebro sozinho que alicata o freio na maneira mais errada. Então, você respeitando a eletrônica é você evoluir com segurança. Você vai chegar a ter a sua evolução, a sua experiência, mas sem precisar cair. Só não chega numa motocicleta, uma BMW, no S1000RR, motocicleta, tô pilotando bem, tá fácil. Nunca desligue a eletrônica dela. Até hoje eu desligo às vezes para sentir, é uma moto que pouquíssimos pilotos conseguem domar aquela motocicleta. Então, eletrônica, respeite e use. É um pedido para mim. Por causa de R$4.000 não vou comprar com ABS. É o melhor investimento da sua vida. R$4.000, um dia de UTI tá mais de R$10.000 hoje. Meu pai passou por isso há 2 anos atrás, ficou uma semana na UTI. Mas ABS, controle de tração, hoje, controle de estabilidade que vem na KTM, são fantásticos e você tem que investir na sua segurança. Então, quanto mais alemãozinhos, japonesinhos botarem dentro da moto para ajudar, melhor, né? Não tem que dispensar os caras. É uma coisa que em 2008 lançaram o ABS para moto esportiva. A gente tinha um certo preconceito, não, o piloto consegue ser melhor do que a eletrônica ainda. A gente fala da K1 lá, acho que é 85, foi o primeiro ABS. Qual que foi a evolução? A gente não absorvia na moto esportiva porque ela perdia um pouco de capacidade de frenagem. Em 2008 veio totalmente um sistema, uma pulsação muito mais evoluída ali do freio, de medição do freio da motocicleta, e eu fui testar em Almeria, na Espanha.
todas as motocicletas esportivas sem ABS e a CBR 1000 com ABS. Eu torcendo o nariz, pra que essas coisas eletrônicas? O fato de eu poder frear dentro da curva, isso nenhum piloto consegue fazer. Se você não está com pneu slick ali, com pneu convencional, você não consegue, você tem que frear antes, vai soltando o freio para entrar numa inclinação. O fato de eu ter a segurança de falar não vai travar em nenhuma situação, eu entrava na curva freando com a moto totalmente inclinada, provocando que acontecesse uma coisa errada. Eu fui muito mais rápido do que com as outras motocicletas. E isso, toda moto que eu testo hoje, comparativo, a moto tem ABS, eu sou muito mais rápido. Eu relaxo o ombro, sabe aquela viagem na chuva que você chega tenso? Se a moto tem controle de tração, tem ABS, eu tô andando como se eu estivesse no seco.